Caros amigos, bem-vindos a uma nova tertúlia do Museu da Farmácia. Hoje vamos falar de algo muito importante na nossa história da farmácia e da saúde. E esse momento histórico, na nossa grande vitória contra a doença, passa exatamente por este medicamento famoso, a aspirina. A aspirina faz anos, a Bayer faz anos. Portanto, são 115 anos em Portugal, mas muitos mais na nossa vida diária. É esta tertúlia que nós vamos abordar não só a aspirina, a Bayer, mas também fazer a ponte à história mais antiga, vinda dos tempos imemoriais da Mesopotâmia e do Egito. Hoje tenho como convidados a Susana Morgadinho, da Bayer, muito obrigado, e a minha amiga de longa data também, a Paula Veiga, que é egiptóloga. Quero também dizer que a Susana é farmacêutica. Estás em casa. Sejas muito bem-vinda a esta tua casa. Eu vou começar aqui pela Susana. Susana, estão 115 anos em Portugal, muitos mais em termos da vida da aspirina. Susana, conta-me o que é hoje a aspirina e a Bayer, quer em Portugal, como também no mundo. Então, a aspirina é atualmente um dos medicamentos mais utilizados em todo o mundo. Foi um grande marco no século XX e ainda hoje, mais de 125 anos depois, ainda consta da lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. Mais de 125 anos depois, a aspirina continua a despertar interesse, sendo ainda investigada e fazendo parte de ensaios clínicos em outras áreas terapêuticas, nomeadamente o cancro coloretal, que, apesar de tudo, não é uma indicação ainda aprovada. Portanto, são estudos ainda que se encontram a decorrer. Então, Susana, queres-me dizer que ao longo destes 125 anos a fórmula da aspirina tem mudado, tem acompanhado os tempos? A Bayer tem continuado no caminho da inovação e o ácido acetilsalicílico é o princípio ativo da aspirina e isso é transversal a toda a gama aspirina, contudo, as formulações têm sofrido alterações, tem havido inovação, nomeadamente seja a nível da formulação, seja de comprimidos, o pó, não no fundo as saquetas, mas também a nível de formulações com início de ação mais rápido e também maior tolerabilidade. E como sabemos, quando estamos a falar de dor, queremos que seja, que atue logo, não é? Quando sofremos de dor, queremos que, quando tomamos um medicamento, que o efeito seja logo mais rápido. Muito bem. Paula, a aspirina é um medicamento, eu não disse isto à Susana, mas é daqueles medicamentos que foi ao espaço. E não há ninguém que queira atingir o Everest que não leve alguma coisa ligada à aspirina no seu saco de primeiros socorros. Os egípcios já tomavam aspirina ou já tomavam os primeiros princípios químicos ligados à aspirina? Pode-se dizer que sim, que os egípcios usavam a casca do salgueiro, da planta que dá como base a substância o salicínico, que depois é transformada em farmácia no ácido acetilsalicílico, raspando a casca do salgueiro, reduzindo a pó. Tanto na Mesopotâmia como no Egito encontramos prescrições médicas onde existia este ingrediente para dores e para coisas variadas, do aparelho digestivo, da garganta. Encontrei várias prescrições, portanto usavam não na forma, nem com o nome aspirina, mas usavam esse medicamento no grupo dos medicamentos usuais, porque consta de vários papiros médicos. É isso que eu ia te perguntar. Isso é uma prova que nós temos através dos papiros, portanto está confirmada a existência da... Sabemos que estes que chegaram até nós são com certeza cópias de originais que se perderam entretanto e que os escribas iam copiando. Portanto, isto tinha bastante uso e era diversificado, porque não era para uma questão em particular. Dispersava por várias maleitas, se queremos dizer assim. Susana, aproveitando disto, tu também disseste que já não é, a aspirina não é apenas para aquele uso que nós tínhamos, que é só a dor. Eu lembro-me que
quando o João Garcia atingiu o topo do Everest, ele disse-me que a maior parte dos alpinistas levavam a aspirina por causa de tornar o sangue mais líquido, para não congelar. A aspirina hoje está muito para além, como tu disseste, também estava ligado ao cancro do colo do reto. Que outras doenças ou maleitas é que a aspirina hoje está mais vocacionada? Também está vocacionada. Sim, portanto, de acordo também com o seu mecanismo de ação, a aspirina normalmente é utilizada como analgésico para o alívio da dor, a inflamação, na redução da inflamação, e também como antipirético, não é? Para baixarmos a febre. Estas são as indicações mais conhecidas da aspirina. Em dosagens mais baixas, e aqui sempre de acordo com prescrição médica, portanto a pessoa não pode tomar por sua digamos, autorrecriação, automedicação. Portanto, a aspirina com uma dosagem entre 100 e 150 mg pode ser então utilizado com essa indicação que referiu, mas sempre com a ressalva que aqui, obviamente, com tratamento de acordo com o tratamento médico. Esta questão do cancro coloretal, como outras indicações, são indicações ainda em estudo, portanto ainda não são indicações aprovadas. Mas vocês, na vossa história, fazem sempre aqui alguma referência de ter sido também um dos primeiros medicamentos a ser tomados no espaço? No espaço, muitos dos marcos da história da aspirina estão ligados, esse do espaço também poderá ser um marco importante, mas a história da aspirina está muito ligada, muito associada à história da farmácia, não é? Portanto, falou a questão do espaço, mas, por exemplo, a questão que a Paula falou da utilização antiga do pó, que mais... Portanto, a utilização do ácido acetil salicílico remonta, obviamente, à antiguidade. O Hipócrates utilizava, uns anos mais tarde, como no apoio aqui à dor nas mulheres no parto, e só mais tarde, então, aqui, como o ácido salicílico extraído. E quando eu falava há pouco dos marcos, falava precisamente na síntese do ácido acetil salicílico, já em 1897, aqui para melhorarmos não só o próprio sabor do componente, mas promover uma adesão à terapêutica. E dessa altura até hoje evoluímos para as formulações que temos hoje. E a aspirina continua a ser este medicamento que, ao fim destes anos todos e com todas as transformações que tem passado, com todos os marcos de sua existência, ainda é hoje um produto essencial, um medicamento essencial no tratamento de dor ligeira a moderada, da febre e também da inflamação. Cara amiga Paula, que maleitas é que tu conheces e que medicamentos é que tu conheces das tuas investigações do Antigo Egito? Hoje temos algum conhecimento do que eram as doenças e alguns dos medicamentos desta altura, porque podemos estar muito longe em milhares de anos, mas continuamos a ser sempre seres humanos. O que é que tu podes dizer mais ou menos sobre esta? Sim, senhora. Temos as mesmas maleitas que temos hoje em dia, tratadas no Antigo Egito. Inchaços, eles tinham várias palavras para inchaço. Exato. A palavra tumor era considerado um inchaço. Não haveria diferenciação entre benigno e maligno, eles sabiam que o corpo tinha alguma coisa estranha que tinha crescido e que teria que ser eliminada. Temos a medicação usando o princípio, portanto, usando a casca da árvore para também problemas vasculares, é o mesmo que nós usamos hoje em dia. Temos para dores em várias partes do corpo, até para questões de pele. Temos prescrições para dores de dentes. Temos prescrições para uma mulher que repetidamente aborta. Temos para eliminar o veneno de mordidas de cobras diferentes, 2 cobras diferentes. E temos também para estimular o apetite e o geral do aparelho digestivo. Tudo isto podia ser tratado com a casca? Era um dos ingredientes do medicamento. Havia outros ingredientes do medicamento, mas era um dos ingredientes.
E que outras doenças é que tu podes recordar-te que eram realmente cruciais naquela altura? Eu lembro-me que a tuberculose... Naquela altura os dentes eram um problema muito grande. Os dentes, porque eles tinham uma alimentação feita, na sua maior parte, à base de pão e de produtos cozinhados e confeccionados ao ar livre. E o vento trazia areia e eles comem areia. E os dentes sofrem com isso. Portanto, as dores de dentes, perda de dentes em vida, abrasão, desgaste, inflamação, abscesso, tinham tudo, dentes. Sem ser os dentes, tinham muitos problemas digestivos também. Eles achavam que o ânus era a segunda boca do corpo e, portanto, os médicos mais importantes no Antigo Egito eram os médicos do ânus. E eles achavam que qualquer coisa que facilitasse a circulação dos canais chamados metu era bem-vinda. Daí também terem uma prescrição para fazer purgas diárias. A aspirina não era usada aqui, mas isto é um complemento do uso destes medicamentos. Falando do que é hoje a Bayer também. A Bayer está em Portugal desde 1909 e celebra este ano, como referiu há pouco, os seus 115 anos em Portugal. O foco da Bayer continua a ser, portanto, fome para ninguém e integra os dois grandes princípios das Nações Unidas, que é fome zero e agricultura sustentável e a saúde e cuidado e o bem-estar. Paulo, diz-me o seguinte, hoje a investigação sobre saúde tem sido algo que está para além até dos profissionais de saúde. Tu escolheste ir também para a área da saúde. Porquê é que tu escolheste aqui seguir a investigação no Antigo Egito pela saúde? O que é que te atraiu? Claro que o Museu da Farmácia teve uma parte importante. Ora, aí está. Que eu comecei a vir ao Museu da Farmácia e achei que tinha substrato para poder apoiar os meus interesses. E a questão foi disputada por, talvez, o meu quadro clínico, a minha atividade ter sido cortada por um acidente de viação e eu ter aprendido muito sobre medicamentos, medicina, ter falado com muitos médicos. Achei que, quando vim do Egito e quis estudar isto, tive que mudar a minha vida, que eu tinha outra profissão. Podia começar aqui. Quando eu comecei a ver, e o Museu da Farmácia aí tem influência, que havia registros. Os egípcios tinham muito conhecimento e esse conhecimento estava registado. E vou pegar ali numa coisa que a Susana disse, saúde e bem-estar. Porque nesta altura, Mesopotâmia, Egito, 4.000, 3.000, 2.000 a.C., não havia o conceito de medicina. O conceito de medicina é um conceito grego. O conceito que existia na altura, em egípcio chamavam-lhe Seneb, são 3 hieróglifos, SNB, e um quarto, que é um papiro enrolado, que significa que é um termo abstrato. E este termo significava apenas bem-estar. Como disse, saúde e bem-estar é a mesma coisa, não sendo. E aquilo que eles procuravam através dos medicamentos, fossem profiláticos ou terapêuticas curativas, era exatamente que a pessoa voltasse a ter o seu corpo íntegro. Portanto, aquilo que o estava a perturbar desaparecesse. Claro que depois tinha aquela componente chamada por nós de mágica, com aspectos menos positivos ou com uma conotação menos positiva, mas que na altura era uma componente forte da medicina, o sacerdote médico farmacêutico, porque era ele que colhia as plantas e fazia os medicamentos. Tinha que invocar deuses ou afastar demónios, ou fazer sempre alguma parte de prece, oração anexa à prescrição médica. Isto ajudava, vá lá, a tentar curar a pessoa quando as coisas eram curáveis, porque eles tinham 3 frases: aquilo que eu posso curar, aquilo que eu vou curar e aquilo que eu não vou conseguir curar. E tenho um trabalho feito sobre a parte da oncologia, onde são 30 prescrições
das tais que tinham que negociar com um deus muito mauzinho, que era o Ronsu, e que provocava esses abscessos, esses tumores, que eles usavam outras palavras para isso. Mas sim, temos nos museus muito documento. Foi. E tu sentiste que em Portugal os museus que têm peças ligadas ao Antigo Egito têm esses caminhos que te podem ajudar nessa tua investigação ou tens que passar a maior parte da tua vida na investigação nos museus lá fora? Tenho que passar mais tempo lá fora, é verdade. Apesar de eu ter começado a estudar aqui, nós somos poucos os egiptólogos em Portugal e ninguém ainda se tinha dedicado à medicina. Eu interessei-me primeiro por uma questão pessoal, depois comecei a ver que o volume de fontes, o volume de registros, o volume de informação era tal. E atenção que estamos a falar do que conhecemos, porque há museus com armazéns, com gavetas, com gigantescas coleções de papiros fragmentados, outras partes de objetos, de peças de arte, de sarcófagos, de estatuetas que podem estar partidos, por isso não estão em exposição, estão guardados. E todas essas peças que têm inscrições poderão ser uma fonte de informação, porque não eram só os papiros médicos que serviam de informação. Nós temos pinturas nos túmulos, temos peças de arte em que o corpo humano é apresentado com algum tipo de deformação. Temos muita informação noutro tipo de registro, sem ser o papiro ou o óstraco, que eram as pedrinhas onde eles escreviam também. E diz-me o seguinte, e como é que tem sido esta oportunidade que a tecnologia nos tem dado de ver os ossos, de ver o próprio corpo? Isso tem sido também uma mais-valia para a tua investigação? Tem sido porque, sem as tecnologias atuais, nós não podíamos ver através do corpo humano como costumamos ver. Eu costumo contar às pessoas, porque é engraçado, que quando eu estive em Manchester a estudar as técnicas forenses para investigar os corpos mumificados, nós fazíamos análises a corpos mumificados no hospital a seguir às consultas. Quando acabavam as consultas e as pessoas vivas saíam, entravam pela porta de trás os sarcófagos com os corpos que nós íamos analisar. E consegue-se ver muita coisa com as técnicas de tomografia computadorizada, mesmo com raio-x simples, consegue-se ver muita coisa. E há cada vez mais museus a investir no estudo daquilo que têm guardado, nomeadamente corpos. Eu tenho que partilhar aqui uma situação que foi o seguinte: em Portugal houve esta primeira experiência que foi feita num laboratório com todo aquele equipamento de radiologia e tomografia, no qual uma múmia egípcia que existe em Portugal foi feita a experiência. E estávamos lá um grupo de especialistas e houve um momento que o nosso riso teve que soltar-se. Foi naquele momento em que a múmia entra dentro do equipamento e a máquina diz o seguinte: por favor, não respira. Portanto, foi algo que aquela pessoa há muito tempo não fazia, mas foi um momento muito feliz, não só feliz para a ciência, mas até de feliz por estarmos todos ali a olhar para milhares de anos de diferença, mas de milhares de anos no qual nós estávamos todos preocupados exatamente em conhecer a história e conhecer a história da saúde. Muito na investigação. A indústria farmacêutica vive da investigação. As pessoas, por vezes, esquecem-se de quantos são os anos e o investimento que a indústria farmacêutica tem que fazer para que seja possível que a acessibilidade ao medicamento e à saúde passe pelo lado mais prático da acessibilidade à ciência, que são as farmácias. Hoje, a Bayer, como é que ela se sente neste mundo tão rápido, da necessidade tão rápida em obter soluções rápidas? Como é que uma indústria farmacêutica, exatamente como a Bayer hoje, lida com esta ansiedade super rápida
de encontrar o bem-estar. Era o que referíamos ainda há pouco, porque, como referiu e bem, a investigação é fundamental. O investimento em investigação e inovação, e a Bayer tem investido, como referi, de forma contínua nesta investigação e também no desenvolvimento. A prova disso é a parceria que tem com o IBET, que é o Instituto de Biotecnologia e Experimentação em Oeiras, e aqui também onde tem um laboratório satélite de produção de investigação solar, e também esse laboratório tem colaboração direta com outros laboratórios na Alemanha. Sabemos que, a nível celular, como referia, muitas das terapêuticas para várias áreas residem nesta solução, neste tipo de investigação, e pronto, além daquilo que referi anteriormente, que nos ensaios que já temos a decorrer nestas áreas da cardiologia e da oncologia, esta também é uma área muito importante onde a Bayer se tem debruçado. És farmacêutica, de corpo e alma. Sim. Eu sei. Sim. E como é que o farmacêutico, nestes termos, consegue lidar com toda esta nova tecnologia, com esta saúde tão necessária, tão apressada que nós temos de ter? Temos de continuar a apostar na inovação, a apostar na investigação, e ao mesmo tempo sermos agentes de saúde. O farmacêutico é um agente de saúde. Muitas das vezes, e especialmente com a pandemia, o que ficou provado, o que se verificou, é que o farmacêutico cada vez mais é o profissional que as pessoas também procuram muitas das vezes quando precisam, não é? Sempre que cada vez há mais listas de espera, e muitas das vezes o farmacêutico é aquele profissional que está ali também para ajudar o consumidor, muitas das vezes até encaminhando para o médico ou para o profissional mais adequado. O farmacêutico, nisto, digo isto, o que eu acho também é que o farmacêutico tem de estar cada vez mais habilitado também, com conhecimento e também com toda a informação integrada, não é? Os cuidados de saúde integrados, para poder também melhor servir a população. E tu consegues sentir, e mesmo porque muitas vezes as pessoas pensam que o farmacêutico está apenas ligado à farmácia de oficina, à farmácia comunitária, e por vezes esquecem exatamente da importância daquilo que tu estás a dizer, dessa parte integrada. Tu sentes que o papel do farmacêutico é ainda hoje essencial em toda esta entidade que se chama indústria farmacêutica? Claro que sim, claro que sim. De que modo é que tu achas que, sendo tu farmacêutica, és diferenciador exatamente nessa estratégia para alcançar o bem-estar dentro da... A nossa formação base ajuda muito. Claro que não saímos da faculdade preparados para, em minha opinião pessoal, não saímos da faculdade preparados para tudo, não é? E eu costumo dizer que o curso preparou-me para continuar a aprender, para estar em contínua aprendizagem. Deu-me as bases que eu preciso para procurar informação, mas nós temos com aquilo que disse ainda há pouco, a informação é muito rápida, é tudo muito rápido. Nós também temos de acompanhar e tentar acompanhar e pesquisar onde essa informação mais fidedigna e mais fiável, onde é que pode ser encontrada. E aqui penso que com a visão que o farmacêutico tem, com esta visão mais técnica, com uma grande componente científica, temos aqui um papel muito importante, porque o medicamento tem de ser utilizado de acordo com as suas indicações, com as indicações aprovadas, e eu acho que aqui temos um papel muito importante e também na própria promoção da farmacovigilância. É muito importante que as pessoas sintam que o medicamento é uma arma. Sim. E é isso que muitas vezes o próprio museu faz aqui referência. Não podemos de deixar de pensar que o medicamento é uma arma, e às vezes as pessoas até dizem isto não faz mal, isto é uma história, isto já está mais claro. E não. Não, a grande vantagem dos medicamentos com tantos anos de história, como é o caso do ácido acetilsalicílico e da aspirina, é o perfil de segurança do medicamento
é conhecido, o seu mecanismo de ação é conhecido, mas os medicamentos estão-nos sempre a ensinar, porque nós, com a utilização, vamos conhecendo, com a utilização, vamos sempre conhecendo, e neste caso, a investigação que falámos anteriormente da aspirina, possíveis outras utilizações, portanto, há um contínuo sempre que... Um contínuo de conhecimento e informação, com vista ao futuro. Portanto, a aspirina, não podemos dizer que a aspirina é apenas um medicamento referido só há mais de um século, mas continua a ser... Continua a ser, se não fosse, não teria a importância que ainda tem hoje. E tem importância hoje, as pessoas ainda hoje sentem que a aspirina faz parte da vida delas, vocês sentem isso na empresa? Eu sinto isso, sim. Eu pessoalmente eu sinto isso. Sinto que há pessoas que utilizam o medicamento já há muitos anos e ouço mesmo de colegas que a aspirina as pessoas procuram bastante para estas indicações, que ainda sentem que é um medicamento que as ajuda naquela situação, portanto, nomeadamente para as dores de cabeça. Portanto, sinto, quando falo com colegas também, esse feedback das pessoas. É um medicamento muito presente. Ainda. Muitas vezes, Paula, nós falamos, e estávamos a falar da importância da segurança. No Antigo Egito havia penas para quem se fizesse algum mau diagnóstico ou quem também atribuísse os medicamentos errados, ou a malta estava um bocadinho mais à vontade nessa utilização? Que eu conheça, não existe nenhum registro de castigos a médicos ou de prisão para médicos que não prescrevessem o que seria necessário ou desejável. Mas o que existe registado é o comportamento do médico, do profissional, do curandeiro, farmacêutico, médico, tinha várias vertentes. Na abordagem à doença ou na abordagem ao paciente, ele tinha que fazer uma proteção própria para se revestir de proteção e não só, para se revestir de talvez um mandado de poder curar. Eram sempre as negociações com os deuses, era sempre a proteção do corpo, dele próprio. E cá está, o medicamento e o próprio profissional que administrava o medicamento eram aquelas pessoas e eram aquelas substâncias que iam ter com o paciente. O paciente não ia a uma farmácia, não ia a uma loja, nem havia ninguém a fabricar medicamentos para vender. As pessoas queixavam-se, pediam o médico ia ter com o paciente, avaliava, ia buscar os ingredientes, fazia o medicamento, protegia-se, aplicava. Se era preciso negociar ou bater numa divindade, eu até tenho aqui uma prescrição muito interessante que encontrei, tanto na Mesopotâmia como no Egito, um bastão feito de madeira de salgueiro, do Salix, para utilizar em prescrições médico-mágicas em que servia de bastão virtual para bater. Mas para bater, porque para afastar a doença. Para afastar a doença, portanto era através dessa. E diz-me uma coisa, e às vezes não podem surgir ou não, aparece alguma assim chatice da malta dizer eu tomei isto não fez efeito, ou a malta acreditava mesmo que... Eu não sei, não conheço nenhum registro, nada que tenha chegado até nós. Da malta de chatear-se com a queixado. De um mau medicamento. Diz-me uma coisa, Susana. A segurança, nós vimos aqui que estava muito ligada aos deuses, numa relação com os deuses. Hoje essa segurança passa muito numa relação com a ciência e até mesmo com o próprio Estado, e temos o Infarmed, que acaba por ser por vezes as pessoas não conhecem a importância que o Infarmed tem também na segurança. Como é que hoje é a vida em termos dessa segurança, daquilo que vocês fazem exatamente para garantir essa segurança? Atenção,
E eu chamo a atenção das pessoas e as pessoas têm que saber isto, todos nós parecemos ser todos iguais e todos nós somos diferentes. Daí a importância da segurança, mas hoje este lado da segurança por parte da indústria, neste caso da Bayer, como é que se fazem essa segurança? Como é que se tu podes dizer alguma coisa sobre como é que se procede ou até o aparecimento do medicamento nas farmácias? É importante as pessoas terem atenção que para uma utilização, não podemos dizer isso, mas para uma utilização adequada do medicamento, o mesmo deve ser tomado de acordo com as indicações aprovadas e com a posologia também aprovada. Depois, sempre que há uma reação adversa e nós, enquanto empresa farmacêutica, como qualquer empresa farmacêutica, temos o dever de notificar. E isso também temos, essa informação está disponível, seja a nível do website e nas formações que também damos, que para onde, sempre em caso de reação adversa ou algum efeito que a pessoa possa experienciar, portanto, para onde deverá encaminhar essa informação. Essa informação pode ser enviada seja para a empresa, seja para o Infarmed. Como referiu, o Infarmed é a entidade reguladora e que, pronto, faz aqui, tem um papel fundamental também aqui na avaliação, então, da relação, da reação ao medicamento, porque muitas das vezes é feita uma avaliação, obviamente, porque nem poderá muitas vezes, obviamente, estar ligado ao medicamento. Como referiu, nós não somos todos iguais e muitas das vezes as pessoas podem ser alérgicas a um excipiente, não necessariamente ao princípio ativo, mas ao excipiente. Isso é muito importante. É o excipiente também. Exatamente. E aqui é importante vermos também se existe mesmo uma causalidade entre a toma do medicamento e a reação, porque em alguns casos poderá também não ser. Muitas das vezes também é importante, cada vez mais nós temos mais informação também e o consumidor também tem muito mais informação e a toma, por exemplo, em simultâneo de algum medicamento com um chá, muitas das vezes também pode ter aqui alguma interação e isso, obviamente, isso é tudo avaliado todas estas questões são avaliadas pelo Infarmed também. Última questão. O futuro. Agora é uma visão tua, pessoal, como cientista. A aspirina tem futuro? É um medicamento que vai continuar a ser projetado para o futuro? Eu acho que estes anos todos de aspirina têm mostrado também que existe esse projeto futuro. São mais já de 125 anos com muito marco, desde a síntese do ácido acetilsalicílico, também depois a questão de foi um dos primeiros medicamentos a ser disponível, está disponibilizado em comprimido, porque anteriormente era em pó. Mais tarde, ao longo do século XX, o mecanismo da ação e estes estudos em que se encontra, portanto, por todos estes marcos, eu diria que sim. Portanto, vocês também estão convencidos que há de ser o primeiro medicamento a ser tomado em Marte? Não posso falar pela Bayer, mas eu penso que... E por que não? E por que não? Porque se é o primeiro medicamento tomado no espaço, por que não acompanhar esta história, já que hoje já existem condições para nós vivermos em Marte, que é algo que é muito importante, por vezes as pessoas esquecem-se que esta aventura espacial do homem é também uma aventura espacial do medicamento. Paula, diz-me o seguinte, de todas estas substâncias que tu vais conhecendo, tu sentes que todas estas substâncias que têm 7.000 ou milhares de anos, muito mais, mas que nós vamos conhecendo através destes registros escritos, com o aparecimento da escrita, tu vês esta história muitas vezes aplicada nos medicamentos atuais e do futuro, tu sentes que há aqui alguma... que a indústria farmacêutica, os cientistas olham para a história também na procura de outras soluções, porque esta rapaziada da minha gente não eram assim tão totós, percebiam um bocadinho daquilo que estavam a fazer. Eu sei que há, porque todos os laboratórios farmacêuticos, ou todas as marcas, têm investigação feita com recolha de amostras
de plantas que ainda não são conhecidas. Portanto, há cientistas a explorar as florestas e todas as espécies de flora que ainda não são conhecidas nas suas propriedades para exatamente descobrir novos medicamentos. Mas eles, eles estão a requisitar, tu sentes que há uma colaboração dos historiadores às vezes para chamar a atenção, olha que isto nestas culturas já se fazia desta maneira, ou a ciência não... Ainda não há, mas eu gostava que houvesse. Não é? Essa seria a minha ideia de projeto futuro, juntar a investigação clínica, farmacêutica, laboratorial à história. Com os historiadores, uma equipa multidisciplinar. Para criar esse futuro. Sim, senhora. Quero agradecer à Susana a amabilidade de teres vindo cá a esta tua casa, também à tua casa, Paula, que não deixa de ser juntar aqui duas pessoas em que o Museu da Farmácia é importante, e quero agradecer a todos vós e espero que possam ter ficado ainda mais elucidado, mas sobretudo dizer-vos que a história da aspirina e a história da ciência, uma vez que também estamos hoje a falar muito da aspirina, tem aqui registros no Museu da Farmácia. Esta história é uma história de nós todos, é a vitória contra a doença e claramente este medicamento tão importante, quer da terra, quer no espaço, tem aqui referências no Museu da Farmácia. São todos bem-vindos a conhecer melhor a nossa história, conhecer a história da saúde, e obrigado a todos por terem assistido novamente a esta tertúlia. Obrigado a todos.